Olá pessoal, hoje eu estava preocupado com a aula que eu ia dar porque é uma turma que não tem estado muito engajada nas atividades, que não tem demonstrado muita energia e faz sentido porque é uma turma de final de curso, eles estão cansados do ensino remoto, cansados dessa pandemia e vão terminar o curso nesse meio anticlímax. Eu tentei várias metodologias, tenho tentado várias coisas com eles, mas nada que resolvesse o problema definitivamente. Mas então eu tive uma ideia que era usar storytelling com eles e tudo mudou. Então como que eu fiz isso? Eu vou mostrar isso para vocês agora depois da vinheta. Então espera aí, rola a vinheta. O storytelling nada mais é do que o uso de narrativas para engajar uma audiência e tem sido muito utilizado em marketing desde sempre, utilizado bastante em publicidade e cada vez mais temos nos apropriado disso para usarmos em educação. Afinal de contas, o nosso maior interesse é engajar a nossa audiência na educação. Isso tudo porque histórias envolvem, histórias transmitem emoções, histórias engajam e a gente tem milhões de anos de evolução em uma sociedade que conta histórias. Nós contamos histórias desde o tempo das cavernas em volta da fogueira. E é por isso que o storytelling tem ganho muito espaço na educação, porque como instrumento pedagógico, ele é uma ferramenta muito poderosa para transmitir conceitos de forma emotiva, para que esses conceitos estejam relacionados a emoções que você, professor, que você, educador, deseja. Então eu vou aqui revelar para você a estrutura clássica de um storytelling. Uma boa história, um bom storytelling, classicamente tem três partes, são três atos, que eu já vou começar a marcar ao longo desse vídeo aqui. Então você já viu e você ainda vai ver ao longo desse vídeo essa marcação de atos. No primeiro ato, você apresenta os personagens, quem eles são, quem elas são, e também quais são as suas motivações, como é a vida delas e nesse primeiro ato vai acontecer alguma coisa, algum evento para quebrar o equilíbrio, porque só assim a trama vai se desenvolver. Então, no primeiro ato, você apresenta todo mundo, diz quem é, onde está, qual tempo, quando que essa história está acontecendo e também o que aconteceu ali para que a história mereça ser vista, ser contada. E foi isso que eu fiz no começo desse vídeo, antes da vinheta. Eu apresentei a situação, apresentei eu, os meus alunos e qual era a situação na qual nós estávamos inseridos e qual era o problema. E disse o que aconteceu. Eu decidi aplicar o storytelling. A partir dali ficou suspenso, né? O que vai acontecer, né? E eu parei, eu rolei a vinheta. E aí então viria o segundo ato, que é o continuar da história. E eu vou contar o resto da história para você agora. Então, continuando a história, depois que eu decidi usar o storytelling para os estudantes, eu fiz o seguinte, eu fiz uma proposta de que eu iria explicar os conceitos da disciplina naquele momento, que é a disciplina de física, e em seguida eles e elas iriam utilizar esses conceitos vistos na aula em alguma história. Essa história não precisava ser verdadeira, não tinha que ser científica, poderia ser fantasiosa, poderia ser qualquer coisa, desde que para essa história existir, tivesse que ser aplicado esses conceitos que nós estudamos. Ou seja, o conceito tinha que ser importante ao longo do desenvolvimento da história. Eu não poderia tirar o conceito e a história não ser afetada. O uso do conceito deveria ser importante para o desencadeamento daquela história. No começo eles ficaram meio assustados, ficaram assim, não sabiam por onde começar a usar as histórias. Eles estavam preocupados em fazer o uso certo, correto, técnico de cada um dos conceitos, mas depois eles foram relaxando, eu expliquei um pouco sobre a estrutura de histórias, como eu estou fazendo nesse vídeo, sobre os três atos, e também expliquei um pouco sobre jornada do herói, que pode ser um assunto aí de outro vídeo. Tudo isso que eu falei aqui agora foi meu ato 2, que é os altos e baixos da história, o que aconteceu, quais foram os desafios, o que começou a dar errado, começou a dar certo, os medos deles e o que aconteceu na história propriamente dita. Agora a gente vai para o terceiro ato, que é o fechamento da história. Então, continuando a minha história. Depois que os estudantes começaram a escrever e começaram a se soltar na imaginação, eles fizeram isso em grupo,
Então, cada grupo tendo uma ideia e tendo bastante troca ali dentro dos grupos, eu percebi que eles foram ficando mais ousados e começaram a trazer, por exemplo, para as histórias, coisas que eles tinham vivido na vida e também experiências de literatura e de vídeos, de desenhos e de filmes que eles já ouviram e histórias que eles já entraram em contato. Então eles olharam essas histórias e trouxeram para a história que eles estavam criando. Tudo bem, não tinha problema. E aí tudo deu muito certo, porque as histórias ficaram ou cheias de aventuras ou cheias de humor, mas o meu principal objetivo, né, era que os estudantes conseguissem quebrar a relação com os conceitos e a partir de agora ter alguma relação afetiva com eles. E eu acho que isso deu certo, porque depois dessa atividade os estudantes começaram a ver os conceitos de atrito e força de modo mais lúdico e com um significado pessoal. Cada estudante tinha um significado pessoal, porque se alguém contou uma história do Super-Homem ou do Harry Potter que usasse o conceito de atrito ou força, isso desmistificou um pouco esses conceitos, eles ficaram mais interessados em saber se a história deles era correta ou não do ponto de vista da física. Olha que bacana. Então deu uma quebrada no medo, naquele monstro dos conceitos físicos e eles conseguiram se relacionar com aquilo de modo mais amigável. Isso que eu acabei de fazer agora foi o ato 3, que é a conclusão da história. A história tem que ter um desfecho. Deu tudo certo, deu tudo errado, o mocinho morre no final ou não. Nesse caso, teve um final feliz. Poderia não ter tido, poderia ser que os estudantes não tivessem gostado da atividade e tivessem falado, não gostei disso, Washington, por que você fez a gente perder o tempo fazendo essas histórias? O objetivo do terceiro ato é não deixar pontas soltas, é fechar a conclusão para não dar uma sensação de frustração em quem está acompanhando a história, de chegar no final e falar, nossa, mas por que isso aconteceu? Né? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro ato se emendam formando uma coisa só, única. Nem sempre é tão fácil identificar quando termina um ato e começa o outro, mas você percebe que deixou de apresentar as situações, a história está acontecendo e a história está acabando. Né? Nesse momento do terceiro ato ali tem um momento de clímax, que é o momento onde tudo começa a chegar na sua maior tensão, que no meu caso foi quando os estudantes começaram a se soltar e trazer as ideias de fora, as ideias que eles já tinham entrado em contato de histórias. Quando eu falei isso, eu falei, olha, eles ficaram muito bem, muito felizes, porque eles começaram a trazer histórias que eles já tinham vivido. Esse era o clímax da minha pequena narrativa que eu usei para exemplificar storytelling nesse vídeo de hoje. Então você percebeu que o uso do storytelling não é tão difícil assim, é um nome chique para algo que você já faz e que você, professor, pode utilizar o storytelling ou o próprio aluno criar as narrativas. O importante, eu acho que no começo é interessante você dar essa estrutura de primeiro, segundo e terceiro ato. Isso ajuda muitas pessoas a se sentirem mais confortáveis na criação de histórias. Então me diz aí nos comentários o que você achou. Foi um grande, grande prazer estar aqui com vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.